E como que foi assim a sua ida para a Ubisoft? Como que foi a sua entrada para lá? Cara, é assim, então, eu já estava fazendo algumas coberturas pela Globo. Então eu Certo. fui para Invitation, eu fui para Major, rolava sempre o convite. E eu tenho uma boa amizade com o Márcio Canosa, que era o diretor de esportes na época e hoje está em Paris. E a gente já vinha conversando, tal, numa possibilidade, no futuro. Eu falei, poxa, eu tinha muita vontade de fazer conteúdo. Aí eu sugeri para ele, eu ainda estava na Globo, falei, cara, se a gente fizesse um documentário, que eu acho que tem muita possibilidade, muito match, da gente contar a história dos jogadores fora do campeonato. Vamos fazer uma série documental? Daí a gente fez o Ascensão, primeira temporada. Não sei se você viu os episódios. Ficou muito legal. Tá no canal da Ubisoft, para quem não viu, só digitar lá Ascensão, Nesk, Ascensão Cameraman. Então a gente contou a vida dos jogadores. Eram episódios de quase 20 minutos. Assim. Eu fiquei 8 meses produzindo isso. Nisso, a Globo começou a fazer a reformulação. E aí, nisso, eu saí da TV. Eles demitiram uma galera e eu fui junto nessa primeira leva, já no tipo, novembro de 2019. Daí eu já estava tocando a produção desse documentário. Daí eu falei, ó, Márcio, tô saindo da Globo. E os caras, pô, você não quer vir, tipo, trabalhar com a gente aqui no ano que vem, quando a gente voltar com os campeonatos? Eu falei, pode ser, mano, vamos trocar ideia. Daí a gente acertou. E na virada em 2020, eu já estreiei no Invitation. Então, assim, eu já estava prestando serviço para a Ubisoft, mas eu estava fazendo um freela. Eu estava fazendo os documentários. Certo. E aí a gente entregou o documentário, acho que um pouco antes do Invitation. Ou acho que um pouco depois do Invitation, não lembro. E aí, como eu já estava fazendo o Ascensão, eu acabei ficando na equipe. No primeiro momento eu vim para apresentar. A gente estava numa reformulação também de campeonato, de branding, mudou a marca, as cores. E eu sentia falta de conteúdo na transmissão, né? Nossa transmissão, até então a gente fazia, acho que na BBL ou na Live Sports, BBL, depois Live Sports. Não é Live Sports, é Live Arena. Na Live Arena e também tinha problema de arena. Quando a gente foi para a Max tinha uma infraestrutura melhor. A gente tinha um estúdio praticamente à nossa disposição, com os jogadores. No primeiro momento a gente faria presencial, mas depois com a pandemia a gente teve que fazer remoto. Mas a gente conseguiu criar conteúdo. Então a gente fez. Eu sugeri de fazer alguns conteúdos e aí o Rob, que era gerente de comunicação, falou, pô, Léo, você não quer assumir a parte editorial e dar o direcionamento, fazer reunião de pauta, decidir conteúdo? E aí o Márcio, no primeiro momento, ficou meio assim, e depois, então coloca o Léo aí, bora tocar, fazer desse jeito. E o Léo também cuida da parte artística, que eu nunca tinha feito até então. Eu já tinha apresentado o Globo Esporte, mas tinha quem cuidava disso. Eu fiquei um pouco... Porque daí eu comecei a sugerir, cara, vamos fazer a vinheta desse jeito, vamos fazer uma lapada aqui, vamos colocar tal coisa aqui, vamos fazer... Os caras estão cuidando da parte artística. E daí eu abracei também. E aí a gente começou a fazer em 2020 desse jeito, limitado ainda por conta da pandemia. Foi quando eu trouxe muita coisa do UFC. E eu também... Assim, 2 produtos que eu acho... 3, na real, que eu acho muito bem polidos. Que é o UFC, pra mim é tipo uma transmissão foda. Eu gostava pelo menos de quando a Overwatch League estava mais sólida. É muito bem feito a Overwatch League, principalmente com trilha. Cara, o clima da abertura da transmissão eu acho muito legal. Eu bebi muito dessa fonte. E eu peguei algumas coisas de NBA também. NBA, NFL, assim, esporte americano de uma maneira geral. E para construir a narrativa, eu bebi muito da fonte da Marvel, que eu acho que a Marvel faz as coisas muito foda, assim, as histórias, elas encaixam muito bem. E eu trouxe um pouco da bagagem de jornalismo, né? Então, quando eu vim para a UB, eu vim para fazer uma coisa, que era para fazer um documentário. Calhou que na época eu saí da Globo e eles estavam reformulando a equipe também. Acho que a Nive estava de saída, daí eu fiquei no lugar da Nive. Não tem como comparar a Nive com o Léo, né? A Nive é muito mais bonita, mas assim, eu espero ter contribuído de alguma forma na apresentação. E depois eu acabei fazendo a parte editorial, que tinha muito mais a minha cara, porque no Globo Esporte eu aprendi muito com o Thiago Leifert, que foi o maior comunicador que eu já trabalhei, assim, é um absurdo, é fora da curva. E o Thiago, ele foi pro The Voice na primeira temporada e ficou um buraco. Então eles me colocaram para apresentar o Globo Esporte na ausência do Thiago. E aí eu trabalhava com a Renata Kupen, que era editora executiva, era a voz na consciência, que o Thiago sempre brincava, que é genial. E trabalhei com editores ótimos da Globo. O Daniel Minozzi, que tá lá até hoje fechando o jornal. Karine Dias, que fez Central da Copa, fez Big Brother. Putz, sem gente genial. E quando eu estava apresentando, eu ficava de executivo.
eles eram os editores-chefes, que eles tinham a decisão de fechamento do jornal, e eu ficava como editor executivo. E tinha uma certa poder de decisão ali. Vamos abrir o jornal com o quê? O que a gente vai colocar primeiro? Como que a gente vai paginar o jornal, que a gente chama, né, em TV? Vamos colocar o Corinthians primeiro ou a gente segura o Corinthians pro fim do jornal para segurar a audiência? Porque a gente sabe que o Corinthians... Tem tudo isso daí, tem tipo uma... Tem toda uma estratégia por trás. Assim. E o Thiago era muito louco, velho. O espelho do Thiago Leifert, era uma loucura. Ele jogava todas as laudas, assim, tudo bagunçado. Aí você olhava pro jornal, assim, 11h30, eu falei, Thiago, o jornal não é meio-dia? Não, calma, ainda eu tô vendo. Aí ele observando o que estava acontecendo, notícia, se ia estourar alguma coisa ou não. Ele esperava para assistir todos os conteúdos na ilha antes e às vezes ele abria com o Corinthians. Ah, vamos abrir com o Corinthians aqui porque tem um VT melhor pro fim. E aí ele, na passagem de bloco, ele ia fazendo umas brincadeiras. Ele tirou um pouco dessa coisa de ficar muito amarrado, né? De ser um jornal só de informação. Ele trouxe entretenimento. Então, assim, a minha base de jornalismo, a minha base jornalística foi com entretenimento. Porque o Globo Esporte é entretenimento. E o esporte eletrônico, ele tem muito de entretenimento. Então, não foi tão difícil assim, né? Então, quando eu entrei para fazer a transmissão, que eu tinha que montar o espelho lá, né? Que a gente fazia, em inglês eles chamam de rundown, que a gente monta a ordem dos acontecimentos, eu tinha um pouco dessa noção por ter feito no Globo Esporte.